Bom dia, vamos iniciar com uma oração? Pai querido, nós pedimos que o Senhor nos instrua através da Tua palavra hoje. Nós vamos nos debruçar sobre este livro, por vezes difícil, intrigante, que às vezes incomoda o nosso coração quando lemos, Pai. Nos ajude a entendermos aquilo que o Senhor propôs para nós, através dessa leitura, Pai. Venha instruir os nossos corações, venha nos ajudar a tornar a nossa vida cada vez mais dependentes do Senhor, tementes a Ti, Pai. Assim oramos e pedimos a Tua orientação em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Eclesiastes tem um tema básico que a gente está acostumado, que é o debaixo do sol. Quem já leu o Eclesiastes sabe que esse é um mote do livro, né? Mas além de uma vida debaixo do sol, nós vamos considerar a vida acima do sol, que é a resposta para o livro. Já vou dando spoiler, né? Logo de cara, vamos nada de deixar para o último capítulo contar a história, né? A solução para o entendimento do livro é ter esta perspectiva. Aquilo que nós vemos debaixo do sol e aquilo que nós vemos acima do sol. Nós vamos precisar, você vai precisar para esse curso da sua Bíblia, obviamente, então eu incentivo você a ler Eclesiastes. Se você não leu, leia Eclesiastes essa semana. Ele é curto, 12 capítulos, você consegue ler tranquilamente o livro. E ao longo do estudo, vá lendo Eclesiastes para você conseguir entender as ideias, porque ele é muito denso. Ele é uma literatura difícil de entender. Alguns comparam Eclesiastes a Shakespeare. É difícil de ler, difícil de entender. Tá? Então, nós vamos discorrer através do texto bíblico. Eu vou usar a NVI, que é uma tradução que ajuda a compreender melhor Eclesiastes, no meu entendimento. Mas, então, os textos que eu vou ler vão ser na NVI. Você poderá usar o livro do Carlos Oswaldo, Foco e Desenvolvimento, porque ele, no capítulo de Eclesiastes, ele descreve bem as questões textuais. Quem escreveu, né? Qual o estilo literário, as frases, as palavras, por que ele é assim. Às vezes dá a impressão que ele foi escrito noutra época, noutro lugar. Então, ali é uma explicação muito boa no Foco e Desenvolvimento do Carlos Oswaldo. E também eu recomendo, se você quiser ler, Isto é Filtro Solar, do Emílio Galofaro. Eu vou usar bastante ideias deste livro, então se você pode adquirir uma abordagem fantástica sobre Eclesiastes. E também você pode usar na sua Bíblia os comentários bíblicos que vão ajudar a enriquecer muito e tirar muitas dúvidas quando a gente lê um texto difícil. Nós vamos ver esses textos difíceis a partir de hoje. Então, na aula de hoje nós vamos ver, faz sentido? É a pergunta que ele faz. Faz sentido? E ele diz, nada faz sentido na vida. Veja, é Salomão que está falando. Já outro spoiler, né? O autor do livro. Salomão falando, não faz sentido. Então, este é um livro que ele é difícil de traduzir, ele tem um estilo e palavras peculiares, tanto que você pode observar em diversas traduções a diferença nas traduções, porque é difícil traduzir. É um texto da literatura hebraica que tem muitos componentes que você fala, de onde veio isso? Isso não é típico da literatura hebraica desta época, né? E a explicação, o Carlos Oswaldo traz isso muito bem, está na influência que Salomão tinha no mundo ao seu redor. Ele era muito influente, muitos vinham até ele, então havia muita influência da literatura ao redor. Além de ser um livro difícil de traduzir, de ter um estilo peculiar, ele tem também palavras difíceis de traduzir. Palavras que não têm um sentido direto, como a nossa palavra saudade. A saudade, você não tem uma tradução imediata em outra língua, né? O que é saudade? Saudade. Você tenta, em outras línguas, falar algo similar, né? Qual a tradução da palavra francesa abajur? Abajur é um abajur, não é?
Então, tem palavras que o texto, a gente vai olhar algumas delas, que tem uma tradução difícil e tem uma inferência muito importante. Ele é também um livro profundo. Não é um livro fácil de entender. Muitos se assustam com Eclesiastes e pulam, né? Ou não voltam a ele, porque ele assusta, ele é denso, ele incomoda, ele toca em assuntos que nós muitas vezes não temos coragem de tocar, coragem sequer de perguntar, e ele vai direto na ferida, né? Ele faz as perguntas difíceis que nós evitamos fazer. E será que ele responde? Nós vamos ver. Então, no livro de Eclesiastes, a gente consegue identificar alguns temas básicos do livro, que vão permear todo ele. E esses temas, por vezes, não são óbvios para a gente. Um tema que eu achei muito interessante identificar no livro é ele tratar da existência do mal. Ele trata da existência do mal, a presença do mal no mundo, a influência do mal no mundo e a tentativa do homem de entender e explicar o problema do mal. E toda vez que acontece uma tragédia na humanidade, um terremoto, um tsunami, uma guerra, o que as pessoas fazem? Questionam Deus. Como que um Deus bondoso permite isso? E lá atrás Salomão já mirou nessa questão, né? Ele trata profundamente a existência do mal e o que é que Deus faz com isso. E ele também mostra uma perplexidade diante da brevidade da vida. Ele agora está escrevendo já numa idade avançada, ele passou toda a sua vida como alguém famoso, importante, riquíssimo, e ele chega a dizer, não neguei nada que os meus olhos quiseram, não me neguei nada, fiz tudo o que eu quis. Já pensou? Você poder falar isso? Fiz tudo o que eu quis. Isso foi Salomão. E chega no fim da vida, ele vai falar, o que adianta? Eu vou morrer. Eu vou morrer igualzinho esse que está aqui do meu lado, que não fez nada. Pé rapado, que ele vai morrer. Qual a vantagem? Então, ele tem essa perplexidade, o que eu ganho com isso? Né? Se deparando com a morte. A gente encontra, então, no livro de Eclesiastes, o que nós podemos identificar como uma teodiceia. O que é a teodiceia? É um conjunto de ideias e de doutrinas que procura justificar Deus diante da presença do mal. Será que Deus é bom? Será que Deus é justo? Será que Deus existe quando eu olho para o mal? E Salomão vem tratar deste assunto aqui. Então ele procura demonstrar, primeiramente, a incapacidade humana de resolver os problemas intrínsecos da vida. O homem não consegue equacionar, o homem não consegue responder. E o mais longe que o homem consegue ir, não responde aos anseios do coração. E Salomão, ao longo dos próximos capítulos, vai pegar item a item da sabedoria humana, das atividades humanas, e uma a uma ele vai destroçar. Ele vai destruir a nossa esperança de encontrar satisfação nas coisas deste mundo. Salomão é duro no começo do livro, né? Até o momento mais à frente que ele começa a soltar algumas nuances de esperança. Ele começa a soltar algumas luzes que vai falar, puxa vida, agora estou lendo a Bíblia. E ele vem mostrar também a necessidade de viver em fé e de viver em temor, sob o temor do Senhor. Não se esqueça disso. Você não contém uma vida plena se você não tiver fé e não tiver temor do Senhor. Em um mundo onde Deus permitiu a existência do mal. Isso é duro de falar, né? E de admitir. Deus permitiu a existência do mal. O Criador permitiu. Durma com isso. Até o dia
em que ele vai julgar justos e injustos. É isso, essa é a verdade. O mal existe, existirá até o dia em que Deus vai colocar um ponto final, no dia que ele já determinou para que isso aconteça. Enquanto isso, nós estamos aqui nesse mundo e vamos conviver com ele, e Salomão vai nos ajudar a tentar desvendar, né, puxar este nó, né, desembaralhar este nó que às vezes dá na nossa cabeça. Isso a gente vai ver lá em Eclesiastes 1:13. O justo e o ímpio, Deus julgará a ambos, pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo o que acontece. Há um tempo para todo propósito, e ele vem nos alertar. Cuidado. Cuidado. No seu tempo, Deus vai fazer o que ele já determinou que vai fazer. Então, como eu falei, o livro de Eclesiastes, ele tem algumas palavras difíceis de traduzir ou inusitadas, e eu quero tratar poucas delas com vocês. A primeira palavra é a palavra pregador ou mestre, que no início, muitas versões vão dizer a palavra do pregador. Vamos abrir lá em Eclesiastes. As palavras do pregador, filho de Davi, ou palavras do mestre, Eclesiastes 1:1. Este pregador, este mestre, é a palavra kohelet, que ela não tem muita correspondência. O que é essa palavra? O que ela denota? É alguém que prega, é alguém que é um mestre, é alguém que coleciona sentenças, provérbios, é um orador em uma assembleia, mas denota alguém que não é da assembleia falando para a assembleia. É alguém mais notável que a assembleia, convocando uma assembleia para falar, para colocar os seus ditos, o seu ensino para a assembleia que ele reúne para pregar, para falar. Então, aí vem a palavra, aquele que ora que ele fala em uma assembleia, que no grego é eclesia, de onde vem o nome do nosso livro. Eclesiastes, vem da tradução grega desta assembleia para quem o pregador está falando, o livro de Eclesiastes. Outra palavra interessante, importante a gente analisar, é a palavra que a gente está acostumado a ouvir nas versões mais antigas, vaidade, e que na NVI aparece como inutilidade. Essa palavra vaidade, a palavra rebel, que ela literalmente significa vapor. Um fôlego, um respirar. Figuradamente, vaidade. Não é vaidade no sentido que você fica lá na frente do espelho, tal, não sei o quê, né? Músculo, faz exercício, vai olhar seu músculo. Não é essa vaidade. Figuradamente, algo que é em vão, que é uma ilusão. Essa é a vaidade. Por isso, a tradução da NVI dá inutilidade, uma fumaça. Traduzindo algo que seja efêmero. Algo que vai passar, uma neblina. Eu gosto da palavra neblina. Se você já viu uma neblina, ela começa de manhã e você, nossa, que neblina, não enxergo nada. Sai o sol, cadê a neblina? Foi-se embora. Algo passageiro, né? Se você pegar a neblina, guarda a neblina numa caixa, abre, o que tem lá dentro? Nada. Você não consegue agarrar isso, você não consegue segurar, você não consegue ter isso daí. Uma frase importante no livro que vocês já identificaram é debaixo do sol. E essa chave para o entendimento de Eclesiastes, quando ele fala debaixo do sol ou debaixo do céu, ele está se referindo a este mundo terreno, horizontal. É como eu pegar um periscópio e olhar, eu olho somente o horizonte. É isso. No plano horizontal, terreno da vida humana, sem Deus na equação, sem Deus na jogada. Se eu olhar para este mundo de uma forma terrena, horizontal, é isso que eu vou encontrar. Então, a expressão debaixo do sol reflete exatamente essa expressão, eu analisar o mundo sob a perspectiva puramente humana.
E uma curiosidade, neste livro ele usa a palavra Deus como Elohim, e não como Yahvé, e não como Jeová ou Javé. Porque aí já era uma palavra considerada muito sagrada para se pronunciar, já naquela época, mas Elohim significa o poderoso, o supremo, mas o Deus de Israel que é superior a todos os demais deuses. E Salomão se defrontou com isso porque no fim da sua vida ele foi idólatra, levado por suas mulheres. E ele vem dizer, quando ele usa a palavra Elohim, ele está dizendo, o Deus de Israel é superior a todos esses deusezinhos que nós estamos abrindo precedente aqui. Né? Então ele usa a palavra Elohim. Bom, como eu falei, o pregador, encurtando a história, Salomão. Recentemente, alguns autores colocam algumas discussões sobre se foi Salomão, se não foi, se foi naquela época, se foi depois. Né? Às vezes, o muito estudo leva a gente a questionar algumas coisas, mas as evidências de ser Salomão são muito claras no livro. Veja, ele não coloca o seu nome, você não vai encontrar eu, Salomão, estou escrevendo. Ele não assina no final, não há o nome de Salomão no livro. Tá? Não há um nome, ele não se identifica nunca como Salomão. Mas a gente vai encontrar. Bom, ele é filho de Davi. Bom, Davi teve outros filhos, mas ele é filho de Davi. No 1:1, ainda dizendo ele é rei em Jerusalém. Tivemos outros reis. Mas ele diz que ele é rei de Israel em Jerusalém. E aí foi só Salomão. Porque depois dele o reino foi dividido. Então quem reinou em Jerusalém foi rei sobre Judá somente, e não mais sobre Israel. Então o último foi Salomão, filho de Davi, rei de Israel em Jerusalém. Só Salomão. Para mim isso já deixa muito claro, né? A origem, a autoria de Salomão. Mas ainda no 1:13, a gente vai ver que ele investigou, explorou, ele utilizou sabedoria, algo típico de Salomão. No 17, que ele se esforçou para compreender a sabedoria e a loucura, ele teve um foco muito grande na sabedoria. E lá no final diz que ele era sábio, ensinou conhecimento, escreveu Provérbios. Então, indica muito fortemente a autoria de Salomão neste livro. Mas vejam um detalhe, e a gente vai poder observar um pouco sobre a vida de Salomão. Ele começou muito bem a vida. Começou muito bem a vida. E a gente vai ver, né? Deus concedeu a ele o que ele quis e o que ele não quis. Ele falou, vou te dar o que você está pedindo, mas como você não pediu, vou te dar ainda mais. E ele foi muito abençoado por Deus. Mas, ao longo da sua vida, ele descambou. Ao ponto de, quando ele escreve esse livro, ele está refletindo o que eu fiz da minha vida. Então, ele caminhou da sabedoria à idolatria ao longo da sua vida, para no final concluir que só em Deus a vida faz sentido. Não é pelo meu esforço pessoal, não é pela minha sabedoria, pelo meu conhecimento, pelos meus feitos, pela minha fama. Nisso ele vai dizer, é vaidade, é correr atrás do vento. Você não vai encontrar satisfação. Só em Deus. E esse é o ponto importantíssimo desse livro. Para vir tirar da nossa mente a ilusão de que nesta vida nós vamos encontrar plena satisfação. Bom, o livro, ele apresenta vamos dizer assim, um sentimento, ele identifica algo difícil de traduzir. O próprio Salomão não consegue expressar claramente
esse sentimento sobre a vida. Ele acha difícil explicar. E ele apresenta esses paradoxos ao longo de todo o livro. Ele se defronta com os paradoxos da vida. E nós vamos ver, a vida é boa. É bom viver, não é? É bom viver. É bom comer. É bom viajar. É bom ter amigos. É bom congregar. A vida é boa. É bela. Tem coisa maravilhosa nessa vida. A gente não desfruta de coisas lindas e belas e maravilhosas, mas ao mesmo tempo que essa vida é boa, bela, ela tem coisas imperfeitas que não satisfazem o nosso coração plenamente, não enchem o coração. Você está satisfeito hoje e amanhã? Estamos felizes? Satisfeitos? De repente, no dia seguinte, vem a insatisfação, a decepção, vem o vazio. Você já teve vontade de sumir? Já? Já teve vontade de sumir? Já. Já teve vontade de falar, Senhor, não vamos falar em suicídio, tá? Se você teve um pensamento suicida, por favor, procure ajuda hoje, amanhã no máximo. Está muita gente preparada na igreja para te ajudar, mas não é isso que eu estou falando. Aquela ideia que você fala assim, Senhor, volta logo. Não é porque eu quero ver o teu reino aqui, eu quero desistir dessa vida. O Senhor, volta, o Senhor me leva. Né? Eu não vou cometer um desatino, mas Senhor, me leva. O que é? Você está querendo desistir da vida. Você não aguenta mais. E você olha, é muito melhor estar com o Senhor. Veja, esses são os paradoxos da vida. A vida não é boa, mas tem horas que cansa. Tem horas que a gente fica insatisfeito, reclamando da vida. O ser humano constantemente se pergunta, vale a pena viver? Já fez essa pergunta? Muita gente faz essa pergunta, vale a pena viver? Olha o quanto eu me mato, olha o quanto eu me esforço, e os meus filhos não reconhecem. Olha quanto eu me faço, meu marido não reconhece, minha esposa não reconhece. Olha quanto... Vale a pena tudo isso? É a pergunta que Salomão está fazendo para a gente, você consegue responder? Ele teve muita dificuldade em responder se vale a pena viver. Veja que na nossa vida atual, ela está cheia de, vamos dizer, inquietações, cansaço. Quantas guerras, quantos conflitos nós passamos na vida? É bom passar por conflitos? Claro que não é, mas nós passamos. Nós temos desejos que não são satisfeitos. Eu queria nessa altura da vida estar e não estou. Eu queria nessa altura da vida ter e não tenho. Eu queria nessa altura da vida ser e não sou. Então, a vida tem inquietações. E nós somos colocados contra a parede em relação aos nossos sentimentos. Como é que eu lido com isso? O erro é que os homens buscam resolver as questões da vida, o mistério da vida, a problemática da vida, e encontrar felicidade longe de Deus. Deus nos criou para si, e nós só vamos encontrar a felicidade e satisfação em Deus. Não é no chefe. Não é o meu chefe que vai me fazer feliz, não é o meu emprego que vai me fazer feliz, não é a minha esposa, o meu marido, não é a minha situação social, não é a minha moradia que vai me fazer feliz. Nós só vamos encontrar a felicidade em Deus. Deus nos criou para Ele, e só nele nós vamos encontrar a felicidade. Então, sem Deus, o mundo é vaidade. Sem Deus, o mundo é vapor, é frustração. Eu gosto da palavra enigma. A vida é um enigma que você não consegue solucionar. Essa é a nossa vida. Ela é efêmera,
ela é frágil, ela é um vapor. Se nós lemos lá Eclesiastes, que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. Nada faz sentido. Ela é inútil, ela é vaidade, ela é um vapor. E essa é a nossa característica, basicamente a característica da humanidade que fica, como diz no versículo 14, tudo é inútil, é correr atrás do vento. Veja, a humanidade está correndo atrás do vento e muitas vezes nós também corremos atrás do vento. Corremos atrás daquilo que não é palpável, daquilo que nós não vamos ter e não vamos segurar. Correndo atrás do vento. Muito é vaidade, é inútil, não é duradouro. A felicidade é duradoura? Não. O saciar é duradouro? Não. Você se sacia hoje e amanhã você quer de novo. Não é duradouro. Por isso nós continuamos correndo atrás do vento. A nossa vida é uma neblina, a nossa vida é frágil. Basta uma pandemia e a sua vida se foi. Basta um aneurisma e a sua vida se foi. Basta alguma coisa e acabou. Nossa vida é frágil. E nós achamos que somos eternos e fazemos planos, né? E há um motivo para achar que somos eternos ou querer ser eternos. Há um motivo para isso. Mas nós não olhamos a realidade que a nossa vida é breve e frágil. Do texto de capítulo 1, de 3 a 11, eu quero ler com vocês o que o pregador diz. Eu vou lendo a NVI. O que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? O que você ganha? Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, e dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche, ainda que sempre voltem para lá voltam a correr. Uma mesmice. Todas as coisas trazem canseira, o homem não é capaz de descrevê-la. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi tornará a ser, o que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol, espante-se com isso. Haverá algo que se possa dizer, veja, isso é novo? Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. Aí é o primeiro tapa de Salomão, né? É legal ouvir isso? Não, é um tapa na cara, né? É inútil. O que ele está nos falando aqui? É aquela pergunta que nós já fizemos, vale a pena? Ele fala, não. É uma pergunta retórica, na verdade, né? Quando ele pergunta, vale a pena? É uma pergunta retórica que a resposta é clara, não, não vale. É o que Salomão nos diz, não vale a pena tanto trabalho. Que proveito você tem disso? Debaixo do sol. Não vale a pena. Veja, debaixo do sol. É isso que ele está falando. É uma mesmice. Geração vai, geração vem, tudo continua a mesma. Nós lutamos as mesmas lutas. Nós lutamos por liberdade, nós lutamos por igualdade, nós queremos justiça, justiça social. A humanidade é sempre assim, e a próxima geração vai lutar pelas mesmas coisas que séculos, milênios atrás já se lutou. É a mesma coisa. E as músicas, a sociedade reflete isso. Se você lembra aquela música Como os Nossos Pais, que Elis Regina imortalizou, ela fala que, olha, nós somos os mesmos e vivemos, minha dor é perceber que nós ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais.
Isso é um ímpio falando. Esse é o sentimento que o mundo percebe e enxerga de Deus. Tudo continua o mesmo, as mesmas lutas de sempre. E a terra é a mesma. O sol levanta, o sol se põe, tem uma lua, tem um sol, e vai continuar. O rio corre para baixo, não corre para cima, né? É tudo igual. E o mar não se enche. E assim vai o ciclo da vida. Né? O que há de novo na Terra? O mundo é o mesmo. O mundo é o mesmo. Você fala, não, pera lá, tem coisa nova. Né? Tem coisa nova. Tem celular, tem computador. Né? São apenas novas formas de você trabalhar mais. É isso. Quando eu comecei a trabalhar, eu não sei se é uma boa palavra, mas era o kit babaca. Né? O kit babaca era assim, você está ganhando um computador, um celular, um pager e não sei o quê. Para quê? Para você trabalhar mais. Para alguém te achar em todo lugar, a qualquer momento, e você fica refém cada vez mais do seu trabalho. Né? Isso é qualidade de vida? Não, é só para você trabalhar mais. A mesma vantagem? O micro-ondas. Micro-ondas é só um jeito de você esquentar coisas como você já fazia antes, só de um jeito mais rápido. Então, o mundo existe algo de novo? Ele vai dizer, não, as coisas já foram antes. É sempre uma mesma mesmice. Não sei se existe mesma mesmice, mas é uma mesma mesmice. As coisas seguem num círculo. E olha, as lutas da geração passada, e olha, as lutas da nova geração são as mesmas. Se você lê sábios da antiguidade, as coisas que eles falaram, e você fala, nossa, parece que foi escrito hoje, né? Saiu no jornal de ontem. Não, foi falado há milênios atrás. São as mesmas preocupações, a rebeldia, né? a falta de educação, o desrespeito. Platão já falava disso. E nós temos os mesmos problemas nos dias de hoje ainda. Então, essas coisas não saciam. Os olhos e os ouvidos não se fartam de ver. Não sei se você é como eu gosto de ver. Eu gosto de ver. Eu me encanto, sou capaz de ficar horas olhando um vale, olhando uma montanha, olhando uma paisagem. E lá em casa já virou uma piada, né? O fato de eu ficar olhando ao redor. Porque, de duas uma, ou eu estou olhando para a estrada, que é o meu trabalho, para o asfalto, para a pintura, para a placa, para o buraco, ou estou trabalhando, ou eu estou olhando o mundo, né? E dirigindo. Que beleza. Olha para frente. Eu lá, que maravilha. E uma vez eu estava lá em Monte Verde, dirigindo e olhando as maravilhas. Que bonito, que paisagem, que construção. E eu escuto, olha a pedra. E eu, que maravilha. E a pedra, e eu dirigindo. Que bonito. A pedra! Passei por cima da pedra. Quem botou uma pedra no meio da estrada? Estourei todo o carro por baixo. Eu fico olhando, né? Os olhos não se saciam de ver. Volta lá de novo, você vai achar bonito de novo. Você viajou, já vi Paris. Você volta para lá? Claro que volta. Você quer ver de novo. Os olhos não se cansam e se saciam de ver. E assim como o mar não se enche, o nosso coração não se sacia. Põe coisa lá dentro. Você vai estar satisfeito? Não. Você sempre vai querer algo. Você sempre vai querer algo a mais, algo além. Sempre vai querer de novo e mais uma vez. É que nem andar de montanha-russa, né? Você já foi, mas você quer ir de novo, né? Você nunca cansa de ir naquele brinquedo. O homem não é capaz de descrever. É o que ele fala no versículo 8. Não há uma explicação visível, palpável, plausível. Você olha, vê isso e você consegue descrever? Não, você não consegue descrever. Salomão teve dificuldade de descrever. O mais sábio dos homens teve dificuldade de descrever. Nós vamos ter dificuldade de lidar com isso também.
E interessante o que ele fala no versículo 11, né? Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e daqueles que ainda virão, tão poucos serão lembrados pelos que vierem depois deles. O que é hoje importante, logo vai ser esquecido. Vai deixar de ser importante. Vai ser apenas memória. Você vai deixar de ser importante. Você vai deixar de ser fundamental. Você vai passar. Esse sentimento, ele tem muitos reflexos. A humanidade percebe este sentimento. E há uma ilustração belíssima na Ilíada de Homero. Quando Aquiles é convocado para a guerra, ele é chamado para a guerra contra Troia e ele não quer ir. Ele fala, não é minha guerra, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com o rei, com a esposa do rei, nada. Não vou. E Ulisses é chamado para convencê-lo a ir à guerra. E a mãe de Aquiles faz de tudo para ele não ir. E ele decide não ir. Não vou. Ponto. Decidido. E aí ela revela para ele o motivo. E ela diz a ele, olha, todo esse esforço para você não ir à guerra é que há um oráculo que diz que se você ficar, você terá uma vida longa, próspera, feliz. Você vai ter tudo o que você quer, mas você será esquecido em 2 gerações. Só que se você for à guerra, você será famoso, seu nome será grande, mas você vai morrer jovem. Por isso eu não quero que você morra jovem. E ouvindo isso, o que ele faz? Ele muda de ideia. Porque ele prefere ser grande, famoso, ter o seu nome pela eternidade e morrer jovem, do que ser esquecido em 2 gerações. Ele prefere a fama à vida. A fama vai passar, nós vamos passar. Esse é o sentimento que nós temos de querer ser lembrados. Não seremos lembrados. Vão restar algumas fotos da nossa vida. Você se lembra do nome dos seus bisavós? Eu lembro de um. Só um. Você lembra dos seus bisavós? Seus bisnetos não vão lembrar do seu nome. Nós vamos passar. Essa é a vida, é a efemeridade da vida. Nós seremos memória. A fama vai passar. Você acha que isso é importante? Vai passar. Em 2 gerações a sua importância deixou de ser. O homem passa, essa é a grande verdade. Então, a busca de satisfação do coração nas coisas deste mundo só vai trazer frustração. É vapor. É uma neblina que vai passar com a tua vida. Isso não enche. Nós não podemos buscar a realização da nossa vida nessas coisas. Este mundo só vai trazer para a gente desapontamento. Salomão, ele vem, como eu falei no princípio, jogar por terra. Parece que ele faz um esforço aqui no início do livro de desconstruir a nossa esperança. Ele vem jogar por terra a nossa esperança de ter uma vida satisfatória. Vocês conhecem a expressão carpe diem? O que significa a expressão carpe diem? Oi? Aproveita a vida, né? Aproveita a vida, viva. É como alguns até sacralizam isso, pensando, não, basta cada dia o seu mal, né? Viva a vida, aproveita a vida. Né? Mas veja, a nossa vida não é carpe diem. Há uma outra expressão cunhada pelos reformadores que é coram Deo. A vida só faz sentido coram Deo. Ela só faz sentido vivida diante de Deus, não carpe diem. Não é viva cada dia, é viva diante de Deus cada dia. Viva coram Deo. Só assim a vida vai fazer sentido. Então essa vida debaixo do sol, essa vida
num plano plenamente horizontal, vai ser sempre frágil, passageira, uma neblina que vai passar. Nós precisamos olhar acima do sol para Deus. Somente se nós olharmos para cima do sol e não ficarmos apenas debaixo do sol, nós vamos encontrar sentido para a vida. E a gente volta depois do intervalo, continuar. Então, como eu estava concluindo a parte anterior, Salomão, ele vem jogar uma pá de cal em qualquer esperança que a gente tenha de encontrar satisfação nas coisas desse mundo, debaixo do sol, fora de Deus, além de Deus. Então, quando a gente olha neste mundo, a gente vai encontrar queda. E a queda traz maldade, ruína, frustração. Este mundo é o fruto da nossa rebelião contra Deus. O homem quis ser independente de Deus e o resultado está aqui, está neste mundo. É isso que o homem pode produzir. É neste ponto que Salomão bate fortemente, né? O homem quis tomar o destino nas suas próprias mãos e o resultado nós estamos sofrendo. Nós temos que olhar esse mundo como fruto da queda. Este mundo, isto não é o normal. Nós olhamos este mundo como sendo o normal e o eterno como algo maravilhoso. Não, este mundo não é o normal, ele não foi feito para ser assim. Este mundo é fruto da queda. Eu tive um exemplo vívido nisso, quando nós moramos, eu trabalhei na África um tempo, em Moçambique, no pós-guerra. Nós ficamos lá 4 anos. E eu me lembro muito bem que logo no início do projeto, o team leader era um sueco que estava lá já há muito tempo, ele trabalhava lá durante a guerra. E um dia ele me chamou e falou assim: Senhor Rodrigues, lá eu era o Rodrigues, Senhor Rodrigues, vamos combinar já. O dia que você começar a achar que isso é normal, não precisa nem me avisar. Pega a sua família, pega uma passagem e vá a um lugar normal para você se lembrar o que é normal. Porque este mundo pós-guerra não é normal. Essa destruição, este caos, essa tragédia, isso não é normal. E eu achei, olha, um ímpio me dando um conselho desse. Quando você achar que isso é normal, vá ver o que é normal. Então, quando nós acharmos que quando você achar que este mundo é normal, está na hora de você se voltar para Deus. Infelizmente, não dá para a gente tirar umas férias do céu, né? Senhor, dá umas fériasinhas aí, só para dar uma espiadinha, depois eu volto. Não tem, infelizmente, não tem umas férias no céu, né? Mas nós conseguimos vislumbrar, através das Escrituras, o que será, o que é essa nossa esperança eterna. Então, não ache que este mundo é normal, não é. Não ache que você vai encontrar satisfação para a sua vida neste mundo, não vai. Somente em Deus nós vamos ter. Então, há uma sede insaciável, porque este mundo é fútil, ele é efêmero, ele é passageiro, está sujeito à vaidade. E o resultado é uma sede insaciável do corpo, da alma, do espírito, que não vai se satisfazer neste mundo. O seu corpo anseia por mais. Você foi a um restaurante maravilhoso e você quer ir de novo. Você comeu muito bem e no dia seguinte você quer comer bem de novo. Aquele arrozinho com feijão, melhor aquele restaurantão. Você não se sacia. A sua alma, seu espírito não serão também igualmente satisfeitos. Por mais que você encontre alegria hoje, por mais que você encontre uma satisfação hoje, ela não vai durar. Porque este mundo, através das coisas deste mundo, nós vamos encontrar vaidade e vapor. Nós herdamos este dilema do eterno e do transitório. Aqui em Eclesiastes 3:11, nós lemos assim:
Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Por isso que nós nunca vamos nos satisfazer neste mundo, porque Deus colocou no nosso coração o desejo, o anseio pelo eterno. E nada deste mundo vai satisfazer. Em Jó, capítulo 14, versículos 1 e 2, ele diz: o homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Brota como flor e murcha. Vai-se como a sombra passageira, não dura muito. Esses somos nós, passageiros, não dura muito. É como uma flor que brota, floresce, viceja e logo depois morre. Assim somos nós. Mas, dentro do nosso coração há o anseio pelo eterno. Então nós nunca vamos estar satisfeitos neste mundo, porque neste mundo nós não temos o eterno, nós somente vislumbramos o eterno para aquele que tem Deus. É um vislumbre que acalenta o nosso coração. Então, Eclesiastes mostra que essa esperança de encontrar neste mundo é vazio. Nós precisamos de algo maior. Esse é o ponto. Nós precisamos de algo maior que este mundo. Bom, a novidade. Existe algo novo debaixo do sol? E ele falou, não, não existe. Mas há uma novidade. Eu quero ler com vocês Romanos capítulo 8, versículos 18 a 25. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Olha aqui o Eterno se manifestando. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, à vaidade. Não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos. Foi o que o André falou hoje pela manhã. A redenção do nosso corpo, pois nessa esperança somos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Se eu espero o que eu não vejo, eu aguardo pacientemente. Veja que interessante, não é? Salomão perguntou algo de novo? Não. Não havia até aquela ocasião. Entretanto, agora há algo novo. Salomão, no seu conhecimento, sim, não havia nada de novo. Mas agora a novidade é Cristo. A novidade, o algo de novo é a vinda de Cristo. É a glória de Deus, é o Filho de Deus encarnado, habitando entre nós, descendo da sua glória, se esvaziando da sua glória para estar conosco. Sim, essa é a novidade. Eu gosto dessa expressão, a eternidade invade o tempo e o espaço. Não sei se invade é um termo apropriado, porque não é uma invasão, porque ele não está conquistando algo que não lhe pertença. Ele está adentrando ao tempo e ao espaço. Mas vamos usar invade, que é mais pujante. Ele invade o tempo e espaço. É ele que veio de
acima do sol, não sei se está certo dizer assim, veio de acima do sol. Ele habitou entre nós para nos resgatar, nos redimir, nos salvar, permitir que tenhamos acesso a Ele pela sua morte e pela sua ressurreição. Esta é a novidade que nós temos. Para Salomão não havia, mas hoje nós sabemos, sim, há uma novidade. É Cristo em nós. Isso aponta para a necessidade que a gente tem de viver esta vida debaixo do sol, com o olhar fito acima do sol. Essa é a nossa dificuldade, porque nós estamos tão submersos nos afazeres da vida, no nosso dia a dia. Parece que segunda de manhã eu desligo uma tomada e ligo outra, e passo a viver a minha vida cotidiana debaixo do sol, aonde eu, por vezes, esqueço de olhar para cima do sol. Como eu falei, a esperança não está na minha capacidade de me virar e fazer da minha vida um sucesso. A minha esperança está em que Deus seja misericordioso comigo. Então, essa necessidade de olhar para cima do sol, viver na presença de Deus, como eu disse anteriormente, corandeu, na presença de Deus. Debaixo do sol, o trabalho é vão. É o que ele fala no versículo 3. Porque o nosso trabalho é vão. Que o homem ganha com todo o seu trabalho, quem tanto se afadiga. E ele vai dizer mais à frente, não ganha nada. Mas acima do sol, o nosso trabalho não é vão. E a gente tem outra luz. 1 Coríntios 15, do 53 ao 58, mas eu quero só destacar, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. E quando ele fala no Senhor, ao que ele se refere? Ao trabalho eclesiástico? É vir aqui arrumar cadeiras? É vir aqui na frente ensinar? Não. O trabalho que ele está se referindo inclui também o eclesiástico, inclui também a pregação do evangelho, mas o nosso trabalho é o dia a dia, é o que eu faço diariamente, cotidianamente, no meu trabalho, ao lado dos meus colegas, o meu testemunho diante da minha chefia. É aquilo que eu faço em casa, com a minha esposa, com meu marido, com os meus filhos, com os meus pais. Esse é o meu trabalho. E se eu trabalho diante de Deus, ele não é em vão. Há um resultado eterno daquilo que eu faço para Deus, que eu faço diante de Deus. Então nós precisamos olhar e enxergar as coisas de um jeito diferente. O nosso trabalho, eu tenho que lembrar, ele glorifica a Deus. Aquilo que eu faço é e deve ser para a glória de Deus como filho. Deus me fez para isso. Então eu preciso enxergar este mundo como se eu usasse um filtro, um óculos. Se eu tirar o óculos, eu não enxergo vocês. Eu preciso de óculos para enxergar vocês. Alguns até mais do que eu, né? Não enxergar um palmo na frente se tirar o óculos. Por isso é bom, essa é uma imagem boa para mim, né, de óculos. Se eu tirar o óculos, não enxergo nada. Nós precisamos olhar este mundo como ele é realmente. E quando eu enxergo como este mundo é, eu vou enxergar este mundo é vaidade. Este mundo é efêmero. Este mundo não é duradouro. Eu vou até entender, eu vou conseguir enxergar as belezas de Deus. Eu vou conseguir enxergar neste mundo a glória de Deus. Mas o caráter de Deus eu consigo entender somente através das Escrituras. Sim, os céus revelam a glória de Deus, eu consigo perceber a glória de Deus. Mas o caráter de Deus eu tenho que estudar nas Escrituras para saber. Então, Eclesiastes vem por abaixo, vem pisar no pescoço da nossa esperança, da nossa ilusão, que nós vamos encontrar. Se você está esperando encontrar satisfação neste mundo, está aqui uma bordoada, você não vai encontrar.
Você vai encontrar coisas boas neste mundo. E Salomão, mais à frente, vai dar uma aliviada, vai falar, tem coisa boa sim, aproveita. Né? Só para dar um outro spoiler, para você não sair daqui achando que você não volta nunca mais para ver esse curso. Né? Mas nós não vamos encontrar plena satisfação quando o nosso coração, quando nós estamos correndo atrás do vento. Nós vamos encontrar vapor, não preenche, não enche. Apenas diante de Deus, tudo vai fazer sentido quando nós olharmos para cima do sol. Bom, aí ele continua a partir do versículo 12 ao 18, e eu quero ler com vocês Eclesiastes capítulo 1, versículo 12 ao 18. Eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém, dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol, tudo é inútil, é correr atrás do vento. O que é torto não pode ser endireitado, o que está faltando não pode ser contado. Fiquei pensando, eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Por isso, me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Você olha isso e fala, Salomão, pelo amor de Deus, Salomão, o que é isso? Né? O que você está falando? Gente, essa é a realidade dura que Salomão nos apresenta. E o que ele diz com isso? Né? O ser humano tem sede de conhecimento. Você pode até falar, eu não ligo. Mas se tem alguma coisa rodando ali, o que aconteceu? O que aconteceu? Tem um bochicho que você está por fora, você quer saber o que está acontecendo. O que foi? Quem falou o quê? Quem foi demitido? Quem não sei o quê? Você quer saber. Mesmo que você esteja por fora, você fica lá de orelha. A gente quer saber, a gente quer conhecer. Eu não me canso, a Silma fica brigando comigo, mas eu fico lá olhando aqueles programas do Nat Geo, do History Channel, eu fico lá, eu não me canso de olhar e aprender e ver, né, aquelas coisas. E assim nós somos, nós gostamos de aprender coisas novas. Nós queremos aprender coisas, nós temos sede de conhecimento. Agora, será que o conhecimento e a sabedoria vão trazer satisfação para o meu coração? Boa pergunta, não é? Porque eu acho bom, se eu fizer um curso, agora eu vou ser um cara legal. Se eu fizer essa formação, se eu fizer esse curso, se eu fizer essa pós, aí sim eu vou ser um cara importante. Será que é isso mesmo? Bom, só relembrando aqui, ele passa lá, a gente já falou no versículo 2 que ele é rei em Israel, a gente viu que só Salomão foi rei de Israel, né? Que ele ultrapassou em sabedoria e conhecimento, nós já passamos por esses versículos. Mas vejam que a sabedoria de Salomão, ele investigou todas as áreas de conhecimento. No versículo 13 fala que ele investigou o quê? Tudo. Tudo. E como que Salomão conseguiu investigar tudo? Da botânica, zoologia, engenharia, todas as áreas, ciências humanas, todas as áreas, Salomão dominava. E a resposta está lá atrás. Quando Salomão ia assumir o reino, e Deus vira para ele e fala assim, olha, pede o que você quer. E Salomão, em vez de pedir riqueza, poder, ele pede sabedoria para conduzir o povo. E Deus responde para ele, eis que faço segundo as tuas palavras. É isso que você quer? É isso que eu vou te dar. E Deus diz, dou-te coração sábio e inteligente.
E olha o detalhe: de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Deus concedeu a Salomão uma sabedoria que não teve e não tem igual. Einstein não se equipara a Salomão. Hawkins não se equipara a Salomão. É isso que a Escritura nos diz. Não houve, nem haverá o teu igual. Então, Deus concedeu a ele um dom de saber, de entender, de averiguar a sabedoria. Deus concedeu a ele algo que não era natural dele, mas foi um presente de Deus a Salomão. Por isso ele conseguia saber todas as coisas. Nós temos a missão de investigar tudo, né? E assim Salomão fez. E continuando lá em 1 Reis 4, só destacando o versículo 29, deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e de toda a sabedoria dos egípcios. Ele conseguia, em uma pessoa, suplantar toda a sabedoria do Egito e toda a sabedoria dos sábios do Oriente. Assim era Salomão. E vinha gente do mundo inteiro apreciar a sabedoria de Salomão, inquirir Salomão, tirar com ele suas dúvidas, e Salomão dava uma resposta adequada a todos que vieram falar com ele. Assim, como tem aqui no Eclesiastes 1,16, ele conquistou fama e enorme conhecimento. Ele se tornou famoso. O mundo todo vinha falar com Salomão. E nós temos exemplos, a rainha de Sabá e tantos outros que vieram conversar com ele pelo conhecimento que ele tinha. E assim nós desenvolvemos ramos de conhecimento. Hoje o nosso conhecimento é muito mais profundo do que o conhecimento de Salomão. Hoje nós sabemos muito mais, temos muito mais detalhes, muito mais instrumentos de investigação do que ele tinha. Ele era basicamente visual, hoje nós temos aparelhos e coisas que nos ajudam a investigar profundamente. Mas veja que não é qualquer um falando. Não é o Zé que não gosta de estudar, que está falando que conhecimento... Não é o camarada que só toma bomba na escola, que fala, conhecimento tanto faz. É Salomão que está falando. É o maior sábio. E o que ele diz? Conhecimento não sacia. Esse é o resultado de Salomão. O conhecimento que nós temos debaixo do sol, primeiramente, ele é limitado. Ele é como encoberto por uma neblina. Nós vemos em parte. Será que eu consigo entender os mistérios do universo? Não, nós não conseguimos. Nós não conseguimos. Então a busca do conhecimento se torna enfadonha e acaba sendo um peso, porque eu nunca chego ao fim. Quanto mais eu estudo, mais eu percebo que eu tenho que estudar. Quanto mais aprendo, mais eu percebo que eu sei pouco. Quanto mais profundamente eu vou nos assuntos, mais eu descubro que tem tanto ainda para conhecer. Não é assim? É assim. A gente percebe que sempre tem algo mais para fazer. E o conhecimento acaba se tornando aflitivo pela maldade, pela decadência que nós observamos. O mais sábio dos homens reconhece que conhecimento é inútil e a correr atrás do vento. Interessante ele falar isso, né? Porque através da queda isso se torna aflitivo. Tem coisas que eu, sinceramente, não gostaria de saber. Tem coisas que você não gostaria de saber? É verdade. Tem coisas que eu sei e eu falo assim, minha vida seria muito melhor se eu não soubesse disso. Olha o nosso país. Quanta coisa nós sabemos
que seria melhor não saber, né? Então, se a sabedoria e o conhecimento não enchem o coração, deve ter algo a mais. O que vai saciar o meu coração? Como é que eu vou encontrar sentido para a minha vida? Por que eu existo? Para que eu existo? Por que existe algo em vez de nada? Por que existe? E você consegue descobrir? Não. A gente não consegue descobrir por que existe algo em vez de nada. Para que eu existo? Por que eu existo? Nós, investigando, a ciência não consegue nos dar a resposta para isso. Debaixo do sol não há resposta. O melhor que a gente pode oferecer é incapaz de explicar a existência. E aí vem os sábios da humanidade dizendo, nós somos apenas macacos evoluídos, macacos espertos, vivendo num planeta insignificante, num sistema solar minúsculo e irrelevante, mas nós conseguimos apreciar ou entender o universo. Balela. Balela. É um desprezo para Deus. Então, aonde eu coloco o meu conhecimento? Em que posição eu coloco o meu conhecimento? Essa é uma boa pergunta para a gente. Será que eu me orgulho do meu conhecimento? Eu me orgulho da minha posição, dos meus títulos? Será esse o meu valor? Porque se for esse o meu valor, ele está sujeito às flutuações de mercado. Porque veja, se eu perder um emprego e eu não achar outro emprego, e o meu valor está na minha profissão, no meu conhecimento, eu perdi meu valor. Flutuação de mercado. Não é assim. O meu valor não está no mercado. Eu tive uma notícia impressionante a respeito do meu funeral. Né? No meu funeral eu não terei flores no meu caixão. No lugar de flores estarão todos os meus diplomas, canudos e certificados enroladinhos assim fazendo. Vão todos embora comigo. Não vai ficar nenhum na parede. Né? Vai passar conjuntamente comigo. Né? Não vai valer mais nada na próxima geração. Não é isso? Eu ouvi isso. E vocês também. Para que serve o meu conhecimento? Onde eu coloco o meu conhecimento? Porque muitas vezes nós colocamos o nosso conhecimento como centro da minha vida. A minha formação passa a ser o centro da minha vida, mas saiba de uma coisa, formação, conhecimento é apenas uma ferramenta para a sua vida. Não é você. Não é você. O seu valor não está naquilo que você adquiriu de conhecimento, está no seu relacionamento com o Senhor. E no valor que Ele atribui à sua vida por você ser filho, adotado, enxertado da família de Deus. Esse é o nosso valor. Resgatados da morte para a vida. Esse é o nosso valor. Então, não coloque. Conhecimento é bom, te ajuda em muitas coisas, mas não use isso como um motivo de orgulho, nem para menosprezar o teu irmão que não tem o seu conhecimento. Nem para menosprezar o seu vizinho, o seu colega de trabalho que sabe menos do que você. E muitas vezes nós olhamos com alguma arrogância para quem não tem a mesma formação que nós temos. Que não tem o conhecimento, a sabedoria, o domínio de uma área de conhecimento que você tem. Cuidado. Isso é apenas uma ferramenta na sua vida. Não se coloque sujeito a flutuações de mercado. O seu valor não está no mercado. Não está na profissão, não está no título. Está em você ser filho de Deus. Bom, e aí ele fala das coisas tortas, né? Quem pode endireitar o que Deus fez torto? Você consegue endireitar o que há de torto? Muita coisa torta na vida que não pode ser endireitado. Por exemplo, na natureza, no coração, na história. Você consegue endireitar, se você já viu o Grand Canyon, você consegue endireitar o Grand Canyon? Não. Você consegue retificar as cataratas de Iguaçu? Fazer uma parede só? Não.
Você consegue desentortar o galho torto de uma árvore? Não. Você não endireita o que é torto na natureza, assim como você não endireita o que é torto no seu coração. As suas tristezas, as suas mágoas, os seus desapontamentos, as cicatrizes que estão na sua vida estão lá. E você não as endireita. Você tem que viver com elas, aprender a lidar com elas. Assim como a gente não endireita a história. Você não endireita a história da sua vida. Por que eu nasci nessa família? E aí você pode praguejar e falar com seus antepassados, seu idiota, você fugiu para a América do Norte, não na do Sul. Você veio para a América errada. Eu estaria muito melhor se eu estivesse na América do Norte. Você não vai endireitar a sua vida. O seu antepassado veio para a América do Sul. Viva com isso. Oi? Pegou o navio errado, exatamente, conviva com isso. Você não vai endireitar as coisas tortas que aconteceram na sua vida. Não tente, é correr atrás do vento. Você vai encontrar vapor querendo mudar o que há de torto na sua vida. É vapor. Nós temos que aprender a viver com essas coisas, a viver com aquilo que Deus nos deu e a conviver com as cicatrizes dos desgostos, das tristezas, das mágoas que nós já passamos. Nenhum conhecimento muda a história. Conhecimento não muda o mundo torto. Olha quanto conhecimento nós temos hoje. Era para ter aquela guerra na Ucrânia? Era para ter tanta pobreza no nosso país? Era para ter com tanto conhecimento? Conhecimento não muda o mundo torto. Não muda o mundo torto. Só acelera as coisas. E ele diz o que falta não se pode calcular. A gente sequer sabe o que falta. Eu aprendi anos atrás uma coisa interessante sobre a ignorância. E eu falo da ignorância no bom sentido. Você ser um ignorante. Não é a palavra maldosa de ignorante, mas aquele que ignora alguma coisa. Você é um ignorante. Então, é bom você saber que é um ignorante. Por exemplo, se alguém me chamar para dirigir um time de futebol, eu não vou aceitar, porque eu sei que eu sou um ignorante em táticas esportivas. Não vou entrar nessa, eu sei que eu ignoro. Se alguém me chamar para ajudar numa cirurgia, eu não entendo nada de medicina, não vou me entrar, eu sei que eu sou ignorante nessa área. Mas essa ignorância é boa, porque me refreia de entrar onde eu não sou capacitado ou habilitado para entrar. Mas eu aprendi que existe uma ignorância pior, que é a ignorância ao quadrado. A ignorância ao quadrado é você ignorar que ignora. Esse é o perigo da humanidade, você ignorar que é um ignorante. Então você se mete a fazer coisas que você sequer sabe que não sabe. Então você vai construir. Mas você é um ignorante em construção, você vai se pôr a construir. Achar comigo é fácil. Tijolo em cima de tijolo. Aí depois você olha e fala assim, está meio torta. Mas você construiu. Começa a dar vazamento, infiltração, rachadura. Por quê? Você achou que você podia fazer, mas você não sabia que era um ignorante nessa matéria. Esse é o grande problema da humanidade, a ignorância ao quadrado. Então, nós sequer sabemos o que falta. Nós somos ignorantes. Há um século atrás, alguém imaginava que faltava na sua vida um micro-ondas? Não sabia que faltava. Há séculos atrás, alguém sabia que faltava uma torneira? Não sabia. Alguém sabia que lhe faltava eletricidade? Também não sabia. Nós somos ignorantes, a gente não consegue sequer calcular o que falta na nossa vida. E a gente não consegue consertar as coisas tortas. Isso traz algum desgosto, como ele diz no versículo 18. Na muita sabedoria há muito enfado e tristeza.
tristeza. E às vezes desespero e raiva, aqui acrescento eu, né? Porque eu queria não saber da corrupção. Eu fico com raiva de saber da corrupção do país. Eu fico triste, me dá uma angústia de ver as autoridades corruptas. Me dá uma angústia de ver a opressão, de ver as guerras, de ver a mentira. E pior que a mentira, a guerra de narrativas. E você vê ali um déspota, alguém que oprime o seu povo, alguém que leva o seu país à miséria, e vê um alto dignatário dizendo, não, isso não precisa mudar, o que é preciso mudar é a narrativa sobre esse fulano. Gente, isso dá vontade de vomitar, ouvir uma guerra de narrativas dessa forma. A usurpação das nossas autoridades, fazendo aquilo que não lhe cabe, usurpando do seu direito, do seu poder. Eu queria não saber isso. Você queria? Você é feliz? E eu tenho visto muita gente que como eu, e você pergunta, e aí, está vendo as notícias? Não, parei de ver. Quanta gente está parando de ver as notícias porque está farto da mentira, está farto da corrupção. Desgosto. Assim nós vivemos hoje, isso é conhecimento. Será que isso me agrada? E a gente ainda nesse ponto percebe o quanto o mundo é torto. Nós conseguimos endireitar? Não. Neste mundo ele será endireitado? Não será. Agora então, antes que alguém saia daqui muito chateado, o temor do Senhor. Agora sim, Salomão nos dá alguma luz. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. E ele vai dizer no versículos 13 e 14, tanto debaixo do céu quanto a expressão debaixo do sol que aparece ali. Se eu olho debaixo do sol, no plano terreno, eu não encontro solução. E nós não encontramos solução se tentamos resolver. Nós devemos lembrar que a vida é muito mais do que isso, do que nós vemos debaixo do sol. Nós temos que buscar uma resposta acima do sol, o que para nós é impossível. Eu consigo ir acima do sol? Não consigo. O que eu preciso é que o que está acima do sol se revele e venha ao nosso encontro. Graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus, que veio ao nosso encontro de acima do céu, porque eu não conseguiria ir lá buscar a resposta. Ele veio até nós. Então, o temor do Senhor, ele é o princípio do conhecimento, mas ele é também o princípio da sabedoria. Provérbios 9. O princípio da sabedoria, o conhecimento do santo é prudência. Sem Deus, o conhecimento não faz sentido. Sem Deus, nada faz sentido. Para conhecer a verdade, para conhecer como esse mundo é de verdade, eu preciso conhecer e entender a centralidade de Cristo no mundo e na história. O mundo só faz sentido quando eu sei que Cristo é o centro da história, que nele as coisas fazem sentido, que nele tudo orbita. É em Cristo que tudo subsiste. E quando eu sei isso, eu me lembro disso, eu aprendo disso, a vida muda o significado para mim. Porque eu sei que nele eu vou encontrar sentido. Nós somos criaturas de Deus. E eu gosto da expressão, nós somos criaturas derivados e dependentes. Nós não somos somente criados ou derivados. Nós continuamos dependentes de Deus. Somos derivados e dependentes. Mas somos criados à sua imagem, à semelhança de Deus. Por isso nós conseguimos olhar como Ele olha, pensar como Ele pensa quando Ele nos guia, nos instrui. O saber, a parte de Deus, não vai trazer satisfação, como aconteceu com Salomão. Ao final da vida, o mais sábio de todos os homens encontra frustração. E ele fala,
foi tudo correr atrás do vento. Foi tudo vaidade. Mas falta o temor do Senhor para que tudo faça sentido. Então, Cristo é a sabedoria. Mais um slide e eu termino. Cristo é a sabedoria de Deus. Então, 1 Coríntios 1:24, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Ele, não vamos ler o trecho de Colossenses 1, mas ele é a imagem do Deus invisível. Ele que veio de acima do sol. A luz habitou entre nós. E nele nós temos todos os tesouros, a sabedoria estão escondidos nele, a palavra é encriptados nele, toda a sabedoria. Ele que nos reconciliou. E por fim, Provérbios 8:35, porque o que me acha a vida e alcança o favor do Senhor. Quem não crê em Cristo, quem se recusa a dobrar os seus joelhos diante dele, peca contra a sabedoria. E a sabedoria é uma pessoa, é Cristo encarnado. Então, na experiência de Salomão, ninguém pode endireitar o que é torto, mas Cristo vem para endireitar o que está torto na história, pela sua morte e pela sua ressurreição. Meus queridos, que Deus os abençoe, que Deus que lhes dê disposição para voltar domingo que vem, para levar outra bofetada de Salomão. Bom dia a todos.